Paz, irmãos. Estamos aqui para iniciar mais um culto dos homens, dessa vez de uma forma diferente, mas que também vai atingir você na sua casa. Abram sua Bíblia no Salmo 100. Agradeço a oportunidade a todos os pastores para estarmos aqui, e é um privilégio que a gente possa fazer essa abertura para o nosso culto. Salmo 100 nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, estamos aqui em comunhão com você, na sua casa, e nesse momento peço para que a gente ore, para que esse culto realmente se revele para todos nós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, esteja conosco, Pai, nesse dia, esteja conosco nesse momento, esteja conosco revelando, Pai, a sua palavra, que todos aqui que estejam possam celebrar, possam estar contigo, Pai, e possam receber as tuas palavras e as tuas boas obras, que todos nós saiamos desse culto muito mais fortes do que nós entramos, e que a tua palavra faça diferença em todos os lugares, em todos os lares e nas nossas vidas, que assim se cumpra e o seu nome seja glorificado. Amém. Te exaltamos, Senhor, por tudo que Tu és em nossas vidas, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor. Vim nesse lugar, Tua graça encontrar. Por Tua causa livre sou, a minha vida a Ti eu dou. Me coloco em Tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu.
Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. Aleluias, nós somos teus, Senhor. Tudo que somos é teu, Jesus. A minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia.
Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Aleluia. Amados irmãos, a palavra do Senhor se encontra no livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 14, que diz assim: E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai-vos pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amados irmãos, quem puder, dobre seu joelho, vamos clamar ao Senhor, porque grande e poderoso é o nosso Deus. Senhor Deus e soberano, nós clamamos a Ti, Senhor, neste dia, ó Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, nos abençoar, Pai, nesses dias de luta, Pai, no qual estamos vivendo, Senhor, porque, Pai, sabemos que o Senhor é bom, Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia, Senhor, e que o Senhor venha, Pai, ao nosso socorro, Pai, nos abençoando, Senhor, abrindo porta, Senhor, não tem porta, Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos alegrar o nosso coração, Senhor, não nos deixe, Senhor, desfalecer-nos, Senhor, que nós possamos confiar cada dia mais em Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Pai, abençoa o nosso lar, Pai, a nossa casa, Senhor, o nosso trabalho, Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos dar estratégia, Senhor, para lutarmos, Senhor, com força, Pai, e o Senhor guerreando na frente, ó Deus. Pai, abençoa, Pai, cada família, Senhor, abençoa os nossos filhos, nossas esposas, Senhor, nosso casamento, ó Deus, que o Senhor venha também abençoar nossos empregos, Senhor, nosso trabalho, ó Deus, as nossas empresas, Senhor, no qual, Pai, passamos dificuldade, ó Deus, mas cremos, Senhor, na Tua misericórdia, Senhor, e no poder que há na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Olá, igreja, tudo bem com você? Que bom que você se conectou a mais um culto online. Esperamos que todos vocês estejam bem e nós estamos orando por todos vocês. Estamos com saudades dos nossos momentos juntos, mas enquanto não podemos nos reunir, os nossos ministérios estão ativos nas redes sociais. Para isso é só seguir no Instagram ou no Facebook. Essa semana também tivemos uma novidade, o lançamento do nosso aplicativo. Você pode procurar por ele na sua loja de aplicativos do celular, como Nazareno Nova Europa. Lá você vai encontrar os nossos cultos online, você pode fazer o seu pedido de oração, entrar em contato com os nossos líderes e contribuir com a sua oferta e com o seu dízimo. Falando nisso, a oferta é algo muito importante que a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 9. Nós devemos realizar com gratidão e alegria no coração. Por isso, através do aplicativo, você pode realizar esse processo, mas também, para você que não consegue realizar pelo aplicativo, estará disponível os nossos dados passando na tela.
Permaneçam firmes, orando para que em breve estejamos juntos novamente e cremos que esse tempo logo passará. E por hoje é isso. Fique agora com a palavra dos nossos pastores. Nós vamos dar início agora ao nosso culto de homens, aqui no bate-papo que nós vamos ter com os irmãos, que nós denominamos de papo de macho, né? E o tema de hoje vai ser fé para prosseguir. Eu sou o pastor Danilo, junto com a liderança dos irmãos responsáveis pelo Ministério de Homens, e eu quero dizer, primeiramente, que nós estamos com muita saudade dos irmãos. É verdade. Gostaríamos muito de ter a Muita oportunidade de estar junto com os irmãos, cultuando juntos, organizando nosso tempo de comunhão depois, mas cremos que em breve nós estaremos juntos, em breve, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então agora os irmãos vão se apresentar, começar pelo Dr. Molina. Meu nome é Antônio Molina, eu sou servo do Deus Altíssimo, antes de mais nada, exerço a profissão de cirurgião vascular e frequento a Igreja do Nazareno já há cerca de 42 anos. É um prazer estar aqui nesse debate. Muita saudade dos irmãos, logo, logo estaremos juntos, nos vendo novamente. É verdade, a saudade ela é indiscutível no meio de todos nós, né? Nós temos saudades de estar junto, de abraçar, de dar a mão, de dar risada, mas nós acreditamos que logo, logo isso vai passar. Sou o pastor Silvio Modesto, eu estou aqui nessa igreja como pastor de tempo integral há 5 anos e já na igreja 15 anos. Estou aqui fazendo as contas, 15 anos. E sou casado, minha família também serve aqui. E estou com muita saudade. Logo, logo, em breve. Isso aqui que você está vendo, a gente vai estar fazendo lá e você vai estar junto com a gente. Muito bem. Eu sou Roberto Ferreira, vulgo Betão. Pronto. Estou aqui na igreja há 12 anos e sou casado com Rosana Ferreira. A Rosana me deu 2 lindos filhos, Felipe Azaf e Roberta Naara. E tenho o privilégio de estar liderando esse grupo maravilhoso, né, de homens, esse ministério maravilhoso que nós temos aqui na igreja, sob a liderança do pastor Edmar, pastor querido pastor Danilo, né, pastor Silvio, junto com o Dr. Molina. Então, é um privilégio para a gente. Eu trabalho na área de tecnologia, tenho formação em Direito e trabalho com soluções voltadas para o judiciário também. Então, é um privilégio servir a Deus, né, com esse time, nessa comunidade, que é uma bênção em nossas vidas, né? Minha esposa, Rosana, está muito feliz com o Ministério de Homens. Eu quero aqui falar. Ela é dentista, tem que falar também, fazer a propaganda da esposa. Nesse tempo de crise, dá um pulinho no consultório dela. Mas eu quero aqui realmente externar a minha gratidão a Deus, né, por fazer parte desse ministério. Amém. Glória a Deus. Bom estar com os irmãos. Eu quero te convidar agora a você abrir a sua Bíblia com a gente no texto de Hebreus, no capítulo 11. Né, como já disse, o nosso tema aqui hoje é fé para prosseguir. E então, Hebreus 11, a partir do versículo 27, nós queremos ler o texto que diz assim: pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Esse texto, capítulo 11, é extraordinário, né? Quando você começa, os heróis da fé. Você começa a olhar aqui, os heróis da fé, esse rol que, quando você pega esse texto, e te desafio depois a ler com calma esse capítulo 11, até o início do capítulo 12, o seu coração é invadido por muitas histórias bíblicas que realmente impactam o nosso coração. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho com vocês, sobre o posicionamento de cada um, de alguns desses heróis da fé,
E diante desse momento de crise, de pandemia, né, também desafiar o nosso coração a conseguir exercer a fé, assim como esses irmãos conseguiram. Porque se você se deparar com o texto, você vai ver que todos eles foram desafiados, né, enfrentando grandes crises. E diante dessas crises é que eles se posicionaram e puderam experimentar de um sobrenatural de Deus, né? Então, vamos, pastor Silvio, quiser complementar alguma coisa aqui? Quando eu olho esse texto, eu olho para os dias de hoje, eu não vejo muita diferença em relação a dificuldades, né? Nós estamos passando um momento difícil. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos é uma das maiores, essa confusão de informações, que somos bombardeados a cada dia do que está acontecendo, não está acontecendo, o que pode, o que não pode, talvez. E eu às vezes, fico pensando, e agora? Será que vai acabar a raça humana? Será que vai acabar o mundo? Será que é tudo mentira? Será que são tantas informações aqui que o nosso coração, a gente fica com temor. A gente não sabe em quem acreditar. Afogados em informações e carentes de orientação. Exatamente. E aí, quando eu olho esse texto, eu meditei nesse texto aqui alguns dias, e eu vi o quanto as pessoas, os chamados heróis da fé, né, trabalharam e fizeram em tempos de crise, em tempos de dificuldade, e eles reconheceram a dificuldade, porque o texto fala, eles vivenciaram aquilo, mas eles olhavam para o futuro, para as promessas que Deus tem. E eu acho que isso é o que faz a diferença, pastor. Eu entendo dessa maneira. Quando eu olhei aqui, só para terminar, para concluir, quando eu vi essa questão de Moisés, esse texto especificamente, no versículo 27, que diz que ele prosseguiu firme, olhando, né, ou vendo como quem vê o invisível, o Deus invisível. Né, doutor Molina? Agora, fazendo um trocadilho aqui, a gente também não vê o vírus, né? A gente também não está vendo, né, o que está acontecendo. Porém, estamos percebendo isso no ar. O senhor que da área da medicina, o senhor que está vivenciando tudo isso. Eu preciso, já que está sendo tocado nesse assunto, deixar uma mensagem de real esperança e real informação do que acontece com essa pandemia no Brasil. Tivemos um comportamento totalmente diferente do que aconteceu, da curva de infecção que aconteceu, por exemplo, na Espanha, em Nova York, por vários motivos. Mas o principal motivo é que nosso Deus, ele tem um cuidado especial para com essa nação. Amém. Não é só o fato do Brasil ser um país tropical, com várias sazonalidades, não é só o fato de termos um alto imunização com o BCG, que tem reação cruzada com o vírus chinês. O vírus é chinês, viu, pessoal? Coronavírus. Não é o fato de termos uma pirâmide etária com mais jovens, não é só o fato de termos uma população com antitabagismo já sedimentado, ou seja, com pulmões bons, não é só o fato de termos índices demográficos mais espalhados. O vírus aqui se comportou de uma maneira mais amena, como todas as curvas têm provado, porque Deus tem uma coisa especial com essa nação. Amém. 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 É interessante, né, o pastor Silvio falando aqui de Moisés, né? Quando nós olhamos para esse versículo 27 de Hebreus 11, a minha versão aqui, ela diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Porque diante dessa situação, e é claro, cada um dentro da sua realidade, porque nossa discussão hoje, nossa conversa hoje, é exatamente sobre o posicionamento do homem dentro da família, dentro dessa realidade que está acontecendo, porque, irmãos,
Não tem como dizer, isso é uma invenção, isso É. é conversa da... Não, é uma realidade, né? Diante dessa realidade, como é o nosso posicionamento e como deve ser o nosso discurso. Porque o medo, porque o que tem tentado se disseminar é o medo. Tem tentado dominar a população pelo medo. Não deixa... O medo ele não é ruim, né? Quem instituiu a questão do medo em nós foi o próprio Deus, né? Como coragem, por exemplo, não é ausência de medo. Coragem é firmeza de ânimo. Você acha que Moisés, para chegar diante do faraó e falar, cara, Não o negócio é o tremeu, seguinte, tremeu muito. o negócio é o seguinte, você vai ter que deixar nós embora daqui. Ele não ia deixar sua mão de obra gratuita sair assim de uma hora para outra. Fácil. Exato. Né? Sabia que o desafio era enorme, no entanto, que quando o desafio foi proposto a Moisés, ele falou, não, senhor, é outro que o senhor tem que chamar, é outro que tem para essa obra, não é comigo não. Né? E Deus realmente trouxe a sua vida, não, é para você. E aí o texto diz que ele não amedrontado da cólera. Por quê? Porque ele sabia que a coisa ia ferver. Que é fato que nós vamos enfrentar uma grande crise, que é fato que muitos problemas vão de se achegar à nossa casa, bater na nossa porta, isso é um fato indiscutível. Mas a grande questão é como a gente se posiciona, assim como Moisés se posicionou, dizendo, não, o meu Deus mandou, o meu Deus ordenou, o meu Deus preparou esse tempo, então eu decido que eu irei. Né? Eu não vou retroceder, o medo não vai me parar. Né? Então, acho que esse é um grande desafio para o nosso coração, não se permitir ser dominado pelo medo, que Moisés venceu para poder prosseguir. Sim. Né? A postura, né? A postura que nós, como homens, devemos ter diante de uma situação adversa. Essa é uma delas. No Brasil, nós estamos vivendo desde 1983, aproximadamente, agora é a 16ª crise. Então, crise, ela vem. Né? A crise, ela não... Essa não é a última, sabemos disso. Crises vão, crises vêm, e nós temos que saber nos portarmos como chefes de família, né? Como pais, como marido, né? Diante de uma situação adversa. Essa é uma situação que está assolando todo mundo. Mas eu quero dizer que, diante dessa palavra, né, o que nós vemos aqui em Moisés foi a postura que ele tomou diante de uma palavra que Deus deu para ele. Muda tudo, né? Muda tudo. Né? A palavra que Deus deu, ele creu, e mais que creu, ele confiou. Eu acho que essa é a diferença, porque, assim, quando nós olhamos a igreja no livro de Atos, a gente vê que eram duas coisas que andavam junto. O testemunho da fala, né? Olha, o que é o Evangelho, e o testemunho do que ele faz. Então, orava-se, curava-se, fazia milagres, isso caminhava junto. Hoje em dia, quando nós estamos lendo essa porção da Escritura, se você olhar no texto, você vai ver que Deus já está relatando alguns exemplos de pessoas que tiveram esses problemas e que souberam resolver esses problemas e que passaram com firmeza, com fé. Mediante o quê? O que o Betão acabou de falar. Crê na palavra. Crê naquilo que está escrito. Não é? Então, por exemplo, eu queria só ressaltar algo que sempre me chama atenção aqui, né, nesse texto. Quando fala no versículo 22, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que José, ele fez menção do êxodo. Ele fez menção que os ossos deles sairiam dali. Então, veja, quando você olha uma situação dessa, ele viu a dificuldade, ele viu a situação, ele sabia que tinha uma promessa, ele sabia da promessa de Abraão, que eles estavam ali. E até, às vezes, eu até me questiono, será que ele já não sabia do que ia acontecer?
né, de que eles iam ser escravos, estavam ali. Eu acredito que sim, porque Deus falou para Abraão, em Gênesis, né, a gente encontra esse relato, mas ele faz menção do êxodo. Ou seja, vai ter um problema, mas, vocês vão sair. O resultado vai ser positivo. E quando sair, levo meus ossos comigo. Não é? Então, assim, eu vejo essa confiança na palavra. É uma experiência de fé, né? Porque aqui o que manda aqui é a experiência. Não é só a questão do acreditar. Porque você acreditar, tenho certeza que você conversa com muita gente, quando você vai falar de Jesus, não, eu acredito em Jesus, sei quem Ele é. Agora, ter a experiência da verdadeira fé, de crer acima daquilo que você vê, que foi como nós falamos aqui em relação a Moisés. Tem um texto que eu gosto demais, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18, diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha aí. Pastor, é a diferença do homem natural para o homem espiritual. E a diferença também, pastor, que a questão é, nós não ignoramos nada do que está acontecendo. Exato. O texto, até esse texto diz aqui, nós estamos desgastados. Sim. É uma realidade. Sim. A ideia não é se fazer de cego para o que está acontecendo, é conseguir ver o que está acontecendo e ver o que está por trás disso. Moisés, ele viu o que Deus planejava para toda aquela situação. Ele via o invisível. Você acha que nosso Deus, ele não previu tudo o que estaria acontecendo? Nós, como pai de famílias, temos esse exemplo dos nossos filhos nos vendo como alguém que está em contato com Deus, que já sabia disso tudo e está conduzindo aquilo que é prioritário para ele, cuidando daquilo que é prioritário para esse Deus, no caso, nossa família, nosso coração, separando aqueles que são dele. Eu tenho para comigo, pastor Danilo, que tanto provação como tribulação, pastor Silvio, elas afastam de Deus quem não é e aproximam de Deus aqueles que dele são. Que esse período onde os nossos filhos sintam que nós estamos vendo o invisível através de um Deus misericordioso, que já previu toda essa situação e está cuidando de nós, se aproximem desse Deus através do nosso exemplo como chefe de família. A teoria é essa, a prática tem que ser essa, só que a prática é um pouco mais difícil. Quando no dia a dia você reage de uma maneira diferente com o seu filho, porque você perdeu a paciência, ou você tem uma esposa que, lamentavelmente, está tensa com toda a situação e tem que reclamar com quem? Com você. E você, na figura de Cristo, tem que transmitir paz para ela. Essa prática é difícil. Como Moisés deve ter lidado com isso? Ele que via todo o invisível, lidando com aquele povo, com toda a ansiedade dele e a família dele. Interessante. Incrédulo. O povo incrédulo. Sim. É interessante porque algumas coisas nós temos que conjecturar quando nós lemos a Bíblia. Por exemplo, diante dessa situação, os diálogos em casa. Nossa. O beijo de despedida, dizendo, vou lá falar com o faraó. Eu sei, meu irmão, que existem desafios na sua vida, nesses dias agora, situações onde a empresa ligou para conversar. Né? Desafios. Um ente querido tá mal internado. Alguém de proximidade. Então, existem crises e situações que elas vão se achegar. E quando nós vemos estes homens, né, José se despedindo, né, e dando a notícia, estou indo, vocês estão bem. Agora está tudo bem, mas vão chegar dias que vocês vão ter que sair daqui e levar meus ossos embora. Né? E isso é fé. O que o doutor Molina falou a respeito dos filhos da casa, eu acredito que, além da situação financeira, econômica que eles estão passando, nós estamos passando,
essa questão com a esposa e com os filhos é muito difícil. É muito difícil, né? Quando você passa uma crise, um problema sério, em que você tem que dizer, nós estamos em crise, né? Talvez cortar um gasto aqui, outro ali, economizar, né? Mas você tem que olhar e dizer, mas Deus é bom, Deus é fiel, Ele vai fazer algo, né? E isso não é, às vezes, eu digo isso porque eu tive essa experiência. Às vezes nós falamos, eu falei como homem, e saiu assim da boca para fora, mas no meu coração, às vezes, eu falei, Senhor, eu preciso agora colocar em prática isso. A fé na prática, né? Isso. Essa é a diferença. Porque, lembra quando, só aqui, quando Moisés chegou na beira do mar, olhou de um lado o deserto, do outro lado montanha, atrás do faraó e na frente o mar. Deus falou, levanta aí o cajado, abre o mar, dá um jeito, vai acontecer. Acho que o grande desafio desse momento, e aqui vai realmente um desafio para o nosso coração, é você entender que você não pode ficar inerte diante da situação apresentada. Tem algumas pessoas que às vezes a gente conversa que parece que ele está de férias. Como se o dia de amanhã estivesse tudo bem, né? E nós sabemos que o dia de amanhã não estará tudo bem. Irmãos, eu não estou sendo aqui pessimista, estou sendo realista. Há um grande desafio aqui para frente. Como todos esses homens, todos os heróis da fé, quando você olha na palavra, todos esses homens foram proativos diante da prática da sua fé. Eles não foram aqueles... Até relutaram alguns deles, porque é natural. É natural. Somos homens. É natural você relutar. Poxa vida, nessa situação... Quantas pessoas estão discutindo nesses dias? Agora que parecia que tudo ia... Agora que eu paguei minhas contas, agora que eu vou trocar de carro, o Brasil ia decolar, o Brasil já estava com a viagem comprada. Meu pai. Lembrando que a gente tem que deixar uma palavra empática para aqueles que, por exemplo, hoje estão chorando a perda de um familiar pelo Covid. Sim. Ou aquele pai de família que sabe que vai ser ou já foi desempregado e não tem visão de sustento para os seus. Então, a gente está falando com vários tipos de homens agora, pastores. Sim. E, então, não querendo minimizar, muito pelo contrário, também não querendo maximizar a situação. A gente precisa dizer que é a fé desse homem que vai ser provada. E o Deus invisível, mas que é atuante, mais concreto que a realidade física, vai estar cuidando dele e das famílias dele. É essas provas que a gente fala que Moisés passou e que nós agora estamos tendo o privilégio de passar. É duro, lógico que é. Então, a gente não quer minimizar a situação, a gente sabe que ela é dura, mas a gente quer dizer que há um Deus, acima disso tudo, que vai cuidar de você. Amém. É destacar a confiança, né? No Salmo 84, pastor, posso colocar aqui? Salmo 84, no versículo 11, diz assim, a minha versão é a Revista Atualizada. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Então, feliz é o homem que confia em Deus. Os desafios são enormes. Nós, como pais e família, eu já passei por uma situação onde estava perdendo o emprego. Nesse momento, foi quando eu tive uma experiência de fé com Deus. Há momentos que nós temos uma fé emprestada. Eu que cresci no Evangelho, muito pequeno, com 10, 12 anos, 15 anos, eu sabia que minha mãe era uma mulher de muita fé. Minha mãe orava, jejuava todos os dias, domingo a domingo. Madrugadas, era uma mulher de fé. E muitas vezes eu não tinha vontade sequer de ir para a igreja. Eu tocava, ia muitas vezes no automático.
né? E creio que não sou o único que passou por isso. Mas eu quero destacar que, durante o período, eu tive uma fé emprestada. Eu usava a fé da minha mãe para seguir no Evangelho. E por vezes, confesso, tive uma fé fingida. Está tudo bem, tá, você acredita? Acredito, mas dentro de mim eu não estava acreditando, né? Então, eu hoje, com essa experiência de vida com Cristo, eu aprendi muitas coisas. E quero dizer que confiar, novamente, quero destacar isso, confiar é mais que crer. Né? O inimigo crê, né? Desculpa, né? Claro. Os demônios creem e tremem, diz a palavra de Deus. Então, nós temos que ir além da Mas, crença. assim, o pastor Danilo falou algo que eu queria para a gente entrar aqui nessa questão do colocar em prática. Né? Prática da fé. Porque, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, vamos dizer assim, né, no campo das ideias. Como que a gente pratica isso? Como que a gente exercita isso no nosso dia a dia? Quando a gente pega aqui uma situação, nós estamos falando aqui, né, dos heróis da fé, voltando lá para Hebreus, quando nós falamos da questão de Abraão. Né? Quando Abraão ele ouve o chamado de Deus, olha o enorme desafio, e prático, total. Tem que abandonar, sair para uma terra desconhecida, e para muitos desafios. Pai da fé, história extraordinária, alguém que exerceu a sua fé de uma forma extraordinária. Só que, diante de uma promessa, o Betão falou aqui sobre a questão da fé emprestada, diante da promessa, você pega Sara. Quando Sara ouve a notícia, Abraão, você vai ter um filho. A irmã, o que ela fez? Ela deu risada. Ela deu risada. Só que o texto de Hebreus fala sobre Sara. E olha o que Hebreus 11 vai falar. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, você vê, vacilar na fé não significa que você foi derrotado diante de uma situação apresentada. Entenda que eu não estou falando aqui que estou falando de pecado. Mas Deus, com a sua misericórdia e graça, Ele nos sustenta. Porque a palavra de Deus diz que Sara recebeu poder de Deus para se tornar mãe. Então, falando da fé prática, será que eu consigo? Será que é possível? Como eu vou conseguir enfrentar esse desafio? Como eu, na idade que eu tenho, vou ser mãe? Esse foi o sarcasmo e a risada de Sara, porque nesse momento isso não é possível. Diante dessas situações, será que é possível, por exemplo, avançar? Nesse momento, nessa situação, é possível a empresa crescer? Aí é que está. A fé prática, ela é mediante a promessa de Deus, porque há uma promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. E a fé vai me dar a condição de dizer o quê? Independente da situação que me é apresentada, eu creio naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Ele pode fazer. E aí, diante desse desafio, eu me disponho. E aí entra aquilo que eu gostaria de desafiar os irmãos nesses dias. Faça alguma coisa além. Não fique esperando que vai acontecer. A promessa de Deus já há sobre a sua vida. Já há algo de Deus para você. O que você tem que fazer agora é começar a ir para a prática. De que maneira? Meu irmão, aí eu já não sei. Dando o primeiro passo, né? Aí já é a sua oração, já é a sua busca. A sua intimidade com Deus, com o seu Pai. Eu quero já preparando para a amarração dos pastores nesse conceito de fé prática. Hebreus 11:1. É a posse antecipada daquilo que eu espero, a convicção daquilo que eu não vejo ainda. Você, como pai de família, permita que Deus lhe dê a visão da sua família pós-crise, do preparo que Ele teve para com vocês nesse período. Exerça a sua fé, a sua intimidade com o teu Deus e deixa que Ele ministre qual a melhor conduta para você, como pai de família, como figura de Cristo para os seus.
Veja a sua família como Deus está vendo, com os olhos de Jesus. Você acha que Deus não quer o melhor para a tua família, meu querido? Você acha que Ele não está preparando toda essa situação para fazer a sua família melhor, mais próxima dEle? Exerça a sua fé. Toma posse disso, convicção nesse Deus. E veja a sua família como Deus está vendo ela. Amém. Eu só quero pegar um gancho que o pastor Danilo estava falando, com relação à individualidade, né? Porque, às vezes, nós entendemos que Deus é Deus de multidões, né? A gente vê aquela multidão e Deus está ali. Alguns acreditam que Deus é Deus de igreja, né? Eu estou nessa igreja, se eu sair dessa igreja e for para outra igreja, Deus não vai estar lá. Na verdade, Deus é Deus de homens e mulheres, Ele é individual, né? É a sua fé. Tanto que, quando você olha em Números 6, o pai, ele passa a fé adiante aos filhos, né? A sua fé é passada adiante. Então, veja, quando eu olho isso, talvez você aí está perguntando, mas como que eu vou fazer? Como que eu pratico a fé? Meu querido, é mais ou menos assim, meu irmão. Uma vez eu ouvi uma pessoa num trabalho dizendo que ele tinha comprado um barco. Lembro do nome dele até hoje, Hélio. Comprou um barco. E um dia ele ficou sabendo que ia ter uma tempestade a não sei quantas milhas da costa brasileira. E ele contando para mim, fui até o litoral, naquele fim de semana, avisei a guarda costeira, peguei meu barco e fui para a tempestade. Eu falei assim, você é louco? Eu falei, você é doido? Ele falou, não. Mas só assim que eu posso saber se o barco que eu comprei é bom ou não. Eu fui para a tempestade. E ele gemia, né, fazia aqueles barulhos, torcia de um lado do outro. E eu saí da tempestade e ele não quebrou. Eu falei, nossa, o barco é bom. Eu falei assim, Esse é um homem de fé, na então, fé, de fé. E nem crente ela. Agora, veja, na verdade, ali naquela tempestade, ele estava trabalhando e fazendo para manter o seu barco ali. Você vai fazer a mesma coisa, mediante a sua luta, a sua dificuldade, porque é o seu Deus. Deus é um Deus pessoal. O Betão falou aqui da fé da mãe dele. A fé, sabe? Não, mas Deus é o seu Deus, é a sua experiência, vai ser a sua prática com Ele. Não é, pastor Danilo? Exatamente, Pastor, claro. estamos na mesma tempestade, com barcos diferentes, mas servindo ao mesmo Deus. Amém. 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 Eu fico imaginando Abraão, depois de ter sido chamado por Deus, vim contando para a família. Boa, Gente, Junta as traias. gente, excelente. existe um lugar maravilhoso preparado para a gente. Existe uma terra que Deus preparou. E o homem ainda teve que dizer, foi Deus. Deus? Deus falou para largar tudo e sair do meio da parentela? Sim, existe um lugar. Olha aí, quando você tem uma experiência real de fé, uma convicção daquilo que Deus tem algo a fazer na sua vida, e aí entra a sua convicção, Deus tem algo a fazer na minha vida. Meu irmão, você não olha para essa crise e você não fica desesperado. Amém. Se eu não me engano, acho que é em chinês que crise e oportunidade é a mesma palavra. Crise e oportunidade é a mesma palavra. Toda crise é uma grande oportunidade. Poxa, recebi a notícia que a empresa vai fazer uma demissão em massa. Talvez essa foi a notícia que chegou na sua casa. Ok, chegou essa notícia. Trabalha há muitos anos na empresa. Meu irmão, já começa, se a empresa me mandar embora, muitas coisas vão acontecer. Eu vou empreender, eu vou fazer algo novo. Começa a sonhar, começa a colocar diante de Deus, começa a buscar a Deus, dizendo, Senhor, se eu fosse mandado embora, o que o Senhor tem para a minha vida? Porque Abraão recebeu uma promessa diante de um relacionamento com Deus. Sim. E aí, depois desse relacionamento e da revelação da promessa, ele saiu a divulgar, com toda a convicção, sem medo de errar, dizendo, nós vamos para outro lugar. Nós vamos. E por quê, meu irmão? Aqui, olha, um outro texto, Tiago, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Feliz é o homem que persevera na provação.
Como assim? No meio da provação eu consigo experimentar de felicidade. Isso é natural? Não é. Não. Não é natural. Não é uma experiência natural. Não é uma experiência que parte do coração humano. Mas quando a gente fala de fé, ela vai para o âmbito do sobrenatural. Exatamente. Não é? Não dá, é do sobrenatural. Ela vai, a gente não consegue explicar o que está acontecendo, não é? A história muda. É como a gente estava dizendo alguns dias. De agora em diante, é comigo. Deus falando para Josué: o que você só tem que fazer, Josué, ser forte, corajoso e avança. Porque de agora em diante é comigo. É o sobrenatural. Já viu derrubar a muralha com grito? Né, pastor? E é isso que eu quero. Eu estava aqui agora, não estava no nosso escopo, mas Que nós já fugimos tudo dele. nós aqui, já amém? fugimos aqui, É mas isso eu aí. estava aqui agora. Né? Eu quero passar para você algo aqui rapidamente do que é fé, uma vez que Deus falou comigo. Em Gênesis, no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão, pastor. E ele fala que ele vai fazer dele uma grande nação. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, no versículo 1. E Abraão fala: mas como, Senhor? Eu não tenho descendente. Como que isso vai acontecer? Né? Não será o herdeiro, vai ser o meu servo. Deus diz assim para ele no versículo 5. Então conduziu para fora da sua tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Será assim a tua posteridade. Meu irmão, quando você olha esse texto, você imagina Abraão, à noite, teve um sonho, né? Saiu, viu aquele céu estrelado, não tinha poluição, não tinha luz elétrica, e contou as estrelas. Era de dia. Esse texto aqui era de dia. Porque no versículo 12 diz assim: ao pôr do sol. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Quem tem fé, vê aquilo que os outros não veem. Se você tiver fé e acreditar em Deus, você verá aquilo que outros não conseguem ver. Amém. Isso é fé em prática. Para nós começarmos aqui a fechar, voltando lá para Hebreus, continuando falando de Abraão, a palavra aqui no versículo 17, a palavra começa dizendo assim, Hebreus 11, 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Mais para frente, no versículo 19, vai dizer assim, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Exatamente. Olha, por isso, ele era o pai da fé. Ele conseguiu, diante de uma situação, crer naquilo que ele nunca tinha visto. Não há nenhum vestígio bíblico que Abraão tivesse visto uma ressuscitação. Não. Creu contra a esperança, né? Essa palavra. Então, e aí, não, o Senhor está pedindo, foi posto à prova, então eu vou, porque Deus é até poderoso para ressuscitar. Ele nem cria que Deus iria dar outro. Era aquele. Era mesmo. aquele. Aquele mesmo. Era aquele. Não creu que Deus ia do alto dizer, meu filho, não, para aí, espera, segura. O sacrifício está aqui, preparado. Não, ele cria que o quê? Que iria acontecer, que ele iria fazer aquilo que Deus tinha pedido, mas que Deus, com o seu poder, iria ressuscitá-lo. Se Abraão creu, ele era homem assim como nós somos. É possível nós crermos? Claro que é. É possível experimentar dessa fé? Eu só aqui para dar uma apimentada aqui, acrescentar algo, é assim, eu acredito que nós precisamos, para a gente crer, guardar aquilo que nós cremos, que já cremos, que é o quê? As promessas que o Senhor Jesus nos fez mediante a sua palavra. Amém. Tem que guardar isso. Amém. Sim. Sabe? A gente crê, a gente vai avançar,
mas o inimigo não pode, nós não podemos deixar o inimigo roubar isso do nosso coração. São as promessas que ele já nos fez. E ele tem prazer de fazermos prova dessas promessas, né? O nosso Deus, ele pede, ó, provai. Né? Faça a prova de mim. No capítulo 3, versículo 6 de Hebreus, fala isso. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Uma condição. Não desistir. Uma condição. Essa é a palavra para você que é um homem líder, né, da sua casa. Essa é a palavra. Não desista em meio à guerra. Não desista em meio à adversidade, né, porque ela vai passar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Amém. Essa é. A verdade é que o medo ele tentará nos dominar, Paralisar. tentará nos paralisar. É o que nossos políticos tentaram fazer, né? Tentará nos distrair, né, daquilo que realmente Deus tem. Porque quando nós começamos a olhar o que está acontecendo ao nosso redor, você tira o seu coração do que realmente é o foco. Cristo é o centro. Amém. Ele é o centro de todas as coisas. É impossível você ter um coração em Cristo e não haver esperança. Verdade. É impossível. É impossível você ter uma vida centrada em Cristo e não haver fé. Porque quando você começa a experimentar disso, e aí é que os textos bíblicos são maravilhosos, porque Cristo é a esperança da glória. Da glória. Ele é o centro de tudo. Então, quando você tem Cristo como centro, e aqui eu encerro a minha parte dizendo, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Se você quiser procurar esperança assistindo o jornal, vai ficar difícil. Não vai Não é um encontrar. bom caminho, querido. Se você buscar esperança nas rodas de amigo, principalmente daqueles que não conhecem a Cristo, será difícil. Agora, se você começar a buscar em Cristo, qual é o que Ele tem para a minha vida? Quais são os desafios que o Senhor tem para a minha vida? E aí eu tenho certeza que você vai começar a experimentar de uma fé real e que vai se tornar prática. Amém, pastor. É. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Amém. nem tribulação. Amém. É verdade. Quando, para a gente caminhar aqui já para o final, para a gente, né, encerrando, a Bíblia ela é maravilhosa. Né? Ao mesmo tempo, quando Deus escreve todos esses modelos, esses exemplos, ele, no capítulo 12, ele já dá ali a indicação do que nós devemos fazer. Não diz? Diz lá o que? Você pode ler, pastor? Por gentileza. Eu acho que 12, 1, 2 e 3. É o que a gente vai ter aqui para a gente Fechar. Portanto, então 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Amém. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. É o que eu acredito que eu e você, né, nós aqui e vocês que estão aí nos vendo, que precisamos, né, olhar aqui, ó, desembaraçando-nos de todo peso e pecado. Nem sempre tudo aquilo que nos prejudica, que nos para, é pecado. Às vezes é embaraço. Exato. Às vezes é embaraço na minha vida e na sua vida.
sabe, que nos prejudica de experimentar mais de Deus em tempos de crise. E aí o autor diz que o quê? Corramos com perseverança. Não, é interessante, né, pastor? Corramos, tudo bem, mas aí quando ele coloca com perseverança, ou seja, ele já está dizendo, Não basta correr. você vai desanimar. Bem Vai- provável. Vai ter que ir um pouco mais do que você acha que você consegue. Você acha que até aqui tá bom? Não. É com perseverança. A corrida que nos está proposta, ou seja, todos nós estamos nela. Ou nós estamos na tempestade ou nós estamos na corrida. Mas que nós estamos aqui. E o Doutor Molina, Tá no meio da gravação, Nós fazendo... estamos fazendo um selfie aqui, não tem problema. É a dona patroa, pessoal. Vocês têm que entender. Ah, você tem que provar para ela que você está aqui? Não, papo demais, não tenho que falar isso. Não. A gente entende Vamos só, mas voltar. aqui, Vamos voltar. Você vai ver na gravação, amor. Mas diz aqui que a gente deve correr com perseverança e um detalhe, para a gente não se distrair, porque olhando firmemente, Amém. olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu acho que é aqui que a gente, né, se a gente puder, eu acho que já deu o tempo aqui para a gente dar as considerações, mas é aqui dentro. Eu acredito que desse final para a gente entender que é daqui que Deus vai fazer milagres nas nossas vidas. Amém. Se a gente correr, perseverar e não permitir que nada nos distraia. Amém. 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 E Betão, a minha consideração final, eu quero lembrar um texto aqui do apóstolo Paulo, Filipenses 4, versículo 11, a parte B para frente, diz assim: Paulo, que foi um homem também extraordinário, Sim. né? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí sim, ele encerra com aquele versículo que todo mundo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes dele falar isso, ele aprendeu, né, ele diz, que aprendeu a ser feliz, né, a ficar Agradecido também, contente. né? Então, a palavra é exatamente essa que eu queria passar. Agradeça. Está passando dificuldade, tenha um coração grato, porque Deus se agrada disso. Né? Agradeça a situação. Está faltando alguma coisa. A palavra diz que nunca faltará nada para o justo. O justo não vai mendigar o pão. sim. Mas não diz que nós não teremos dificuldade. Ela diz que nós Pelo contrário, teremos tribulações. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se estamos em Cristo, vamos vencer o mundo, em nome de Jesus. Amém. 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 As minhas considerações finais são, se puder, fique em casa. O tempo de tribulação está chegando ao fim. Mantenha todas as suas precauções, que você já está bastante municiado de sabê-la, porque a mídia não para de dizer. Não serei repetitivo aqui. E dizer que é muito bom poder ter gente que crê, que professa a mesma fé, que vê e serve ao mesmo Deus e relar os ombros juntos e marchar. Fica mais fácil assim. Fica mais fácil para você também. Você que é homem da Igreja do Nazareno Nova Europa, chega junto, vem marchar junto com a gente. Temos uma liderança pastoral abençoada, escolhida por Deus, capitaneada por um homem que tem o coração no altar de Deus, que é o pastor Edmar Fonseca. Vem com a gente. Temos vários projetos sociais, inclusive para te ajudar, mas melhor que os projetos sociais é o projeto espiritual de chegar lá, chegar no céu junto com os nossos e falar: Senhor Deus, obrigado pelo bom combate que o Senhor, ao meu lado, combateu comigo. Amém? Aleluia. Amém. Vamos orar? Amém? Quero te desafiar a fechar os seus olhos e fazer uma oração de fé. Eu estarei orando, mas eu quero te desafiar a falar com o Senhor, colocar diante dele aquilo que tem afligido o seu coração e pedir a Deus fé, porque a palavra nos instrui que nós podemos pedir fé. Então, peça fé
para que você possa passar por esse momento, dando testemunho daquilo que Deus há de fazer. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo, Senhor, por essa meditação que o Senhor preparou aos nossos corações, pela Tua palavra que nos sustenta, pela Tua palavra que nos dá direção, norte, pela Tua palavra, Senhor, que vem, Pai, diante do nosso coração, trazendo, ó Deus, paz, segurança, fé, convicção de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Amém. Nós não estamos sozinhos. Amém. Nós não estamos abandonados. Existe uma igreja que nos ama, existe um povo que nos ama, existe um Deus que entregou a sua vida em nosso favor, para nos trazer a um plano perfeito. E nós queremos ter a nossa fé, a nossa vida firmado neste plano estabelecido pelo Senhor. Amém. Que o Senhor possa falar ao coração dos homens, que o Senhor possa trazer ao coração dos homens a convicção, a certeza de que o Senhor está cuidando desta casa, o Senhor está cuidando dessa empresa, o Senhor está cuidando dos familiares, o Senhor está sustentando. Nós, como o pastor Silvio disse, nós vivemos um relacionamento com Deus pessoal, um Deus que olha a intimidade do meu coração e que Ele conhece as palavras antes mesmo que elas cheguem à minha boca. O Senhor já as conhece. Nós vivemos para este Deus e nós cremos que Ele há de nos sustentar. E haverá testemunho, haverá o engrandecimento do nome dEle, a glória para o nome dEle, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. E nós cremos, e nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que se empenharam para que essa noite acontecesse. Amém. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Em breve nós estaremos juntos. Estamos com saudade. Deus abençoe.